O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão e, em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Nós temos nesta leitura do capítulo 3 do livro do Gênesis a principal passagem que fundamenta a doutrina do pecado original, que é dogma da igreja. Mas há, obviamente, outras passagens das Sagradas Escrituras que levou a igreja a definir esse dogma. Houve, de fato, uma ruptura da humanidade com Deus, representada no primeiro casal humano. E nós somos herdeiros desta realidade. De fato, vemos as consequências do pecado na própria fragilidade humana. Deus, que é perfeito, por certo nos criou em estado de perfeição. No entanto, através do pecado original, como diz o apóstolo Paulo, todos pecaram e foram privados da glória de Deus. No entanto, é muito bonito ver que já no ato da desobediência dos nossos primeiros pais, Deus não nos abandonou à mercê da desobediência humana. Mas queria comentar essa passagem, alguns passos. E poderíamos mesmo dizer que nessa passagem há uma reflexão sobre a tentação. Aquilo que aconteceu com nossos primeiros pais se repete em todos os tempos para com a humanidade. E se repete também na existência de cada pessoa. E por quê? Porque somos salvos do tentador?
porque somos destinatários do amor de Deus. O ser humano, como diz o concílio, única criatura querida por Deus, por si mesma, é destinatária desse infinito amor de Deus. Há, portanto, o poder de Deus. Há também o poder do mal, a dimensão negativa. E o ser humano está como que nesse campo neutro, porém não isento das tentações do maligno. Se ao mesmo tempo é objeto, destinatário do amor de Deus, é alvo do tentador. E esse capítulo 3 do Gênesis mostra como que as estratégias do tentador. Primeiramente, diz o texto que a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos. Aqui no Gênesis 3 aparece simbolizado na serpente. No Apocalipse como um dragão, capítulo 12. São meios através dos quais a Escritura fala da existência de um inimigo que se opôs frontalmente a Deus e se opõe à existência humana, à humanidade, como destinatária do amor de Deus. E diz que era o mais astuto de todos os animais dos campos. Quer dizer, aquela inteligência recebida na criação, Lúcifer agora, como oponente a Deus, utiliza essa astúcia, essa inteligência para seduzir a humanidade. É por isso que necessitamos realmente da ajuda de Deus para vencer as tentações do maligno. Ele é astuto e utiliza isso contra nós. São Paulo VI, numa catequese em 1972, intitulada Livrai-nos do Mal, afirmava a existência do mal, do maligno. Também o Papa Francisco, na Gaudete et Exsultate, uma exortação sobre a santidade que escreveu, ele fala desta realidade, da existência de seres que se opôs a Deus, criados por Deus, mas rebelaram contra Deus e, portanto, se opõem à humanidade tão amada por Deus. O texto diz que a serpente, aproximando-se da mulher, disse: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? O inimigo coloca um ponto de interrogação na palavra de Deus. Deus não disse isso. Deus não disse: não podeis comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim. Deus disse: podes comer do fruto de todas as árvores. Não deves comer da árvore da ciência do bem e do mal. No entanto, o inimigo de Deus diz à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Também nos nossos dias, muitas vezes se questiona a palavra de Deus. Não falamos de uma reta leitura a partir também da teologia bíblica, que são como que ferramentas para uma interpretação correta das Sagradas Escrituras. Estamos falando mesmo de questionamentos frontais à verdade bíblica, que vemos muitas vezes até disseminada na nossa contracultura dos nossos dias, questionando a palavra de Deus, como que contradizendo as verdades
transcendentes da nossa salvação. Vemos isso muito, muito presente na nossa realidade atual. E cada vez mais podemos afirmar com tristeza: as águas vão se separando. As águas vão se separando. Há um tempo tínhamos muito mais essa presença da verdade de Deus, do ensino da igreja, também presente inclusive na cultura. Hoje, cada vez mais, as águas vão se separando. É por isso, meus irmãos e irmãs, que precisamos de fato fortalecer-nos no Senhor, para não sermos enganados, iludidos pelo inimigo de Deus. Depois que a mulher explica aquilo que Deus dissera, diz o texto que a serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Deus sabe, os olhos se abrirão e sereis como Deus. Primeiro põe o questionamento à palavra, depois nega a palavra de Deus, como se Deus estivesse ocultando algo que eles tinham direito. Não é verdade que também nos nossos dias, quantos entendem a palavra de Deus como se restringisse a felicidade humana? E é exatamente o contrário. O Papa Bento XVI diz: o ser humano sem Deus se esvai. Quando o ser humano traça a sua existência à margem da vontade de Deus, encontra a morte. Como vemos nos nossos dias, quantos descaminhos, quanta confusão. Somos chamados, meus irmãos e irmãs, como disse o Papa Bento, abrindo a conferência de Aparecida, quando esteve aqui no Brasil em 2007, o discípulo missionário edifica sua vida na rocha da palavra. Devemos edificar nossas vidas na palavra. E aí sim, estaremos à altura para resistir às tentações do maligno. É certo, meus irmãos, é certo que não é somente o demônio uma fonte de tentação para o ser humano. A Sagrada Escritura demonstra que somos tentados também a partir da nossa própria fragilidade. Aquilo que o Novo Testamento chama de sarx, carne, que não é propriamente o corpo físico propriamente, é a totalidade do nosso ser que pelo pecado original ficou com uma propensão para o pecado, uma tendência para o pecado, como que nos arrastando continuamente para baixo, tentando-nos ao afastamento de Deus. Outra fonte de tentação, segundo as Escrituras, o mundo. O mundo. São João diz: o mundo jaz sob o maligno. Ou seja, o mundo também não é propriamente a criação. A natureza foi criada por Deus. Quando se fala de mundo em termos bíblicos, é essa estrutura de pecado que tende a afastar os discípulos, discípulas de Cristo do caminho do seguimento. E vemos hoje também toda a sedução, toda uma estrutura, uma contracultura de morte. O Papa Bento denunciou uma verdadeira ditadura do relativismo. Tudo pode. A única verdade que se aceita, disse o Papa Bento XVI, é a do relativismo. Cada um faz o que quer. E vemos cada vez mais isso disseminado. E preocupamos-nos com nossas crianças.
os nossos adolescentes, jovens. Já escutei pais dizer: Padre, que mundo meu filho está encontrando? Que mundo minha filhinha está encontrando? Eu me preocupo, Padre. E o de melhor que um pai e uma mãe pode fazer a partir do seu próprio testemunho de vida é criar como que um escudo, formando na fé seus filhos, transmitindo essa experiência de fidelidade a Deus, de fidelidade à palavra de Deus. Vamos pedir que o Senhor nos dê essa graça, meus irmãos. Não mantermos diálogo com o tentador, como Eva acabou mantendo. A imitação de Cristo diz: peita a tentação, já na porta, não deixa ela entrar. Procurarmos também conhecer a palavra. A estratégia do maligno foi questionar e negar a ordem de Deus. Também nos nossos dias ele dissemina a confusão. Devemos conhecer a palavra de Deus, conhecer o ensinamento da igreja, para não sermos confundidos, ludibriados pelas tentações do maligno. E devemos também aproximar-nos mais e mais de Deus. São Pedro diz na sua epístola: o diabo anda ao redor de vós como um leão rugindo, buscando a quem devorar. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Vocês nesse momento participando da Eucaristia, nossos irmãos acompanhando também de suas casas a celebração eucarística, alimento espiritual sólido, a vida eucarística, a vida cristã centrada na Eucaristia, é um segredo de aproximação com o Senhor, alimentando a nossa fé e, portanto, fortalecidos para não sermos ludibriados pela tentação. Nosso Senhor alertou seus apóstolos: vigiai e orai. Vamos, portanto, buscar o Senhor e sua palavra em nossas vidas, procurando edificar nossa existência nessa base sólida, na rocha da palavra de Deus. Tempestades virão a partir dessas três fontes da tentação que eu citei: a carne, o mundo e também o inimigo de Deus. Tenha certeza que você, como criatura amada, é também o alvo do tentador. Por isso é muito sério a existência humana, meus irmãos. Os santos afirmavam isso. Como é sério a existência humana. E temos esse dom maravilhoso para, a exemplo de São Cirilo e São Metódio, irmãos de sangue e irmãos no Senhor. Que bonito, dois irmãos que tanto fizeram pelo crescimento do reino de Deus nos povos eslavos. A exemplo desses santos, que possamos direcionar mais e mais a nossa vida para Deus. E aí sim, o segredo da plenificação, da alegria, da felicidade. O ser humano busca tanto a felicidade, tenhamos certeza, ela é possível, mas não à margem de Deus, que é a fonte de todo bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.